Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
presença dele neste lugar. Momento de adorá-lo, momento de se curvar diante da presença desse Deus que é poderoso, desse Deus grandioso, desse Deus que nós podemos adorá-lo, o único digno de adoração. Louvado seja Deus porque você abriu mão do conforto da sua casa para desfrutar do que é melhor, a presença de Deus. Louvado seja Deus. Eu te convido a abrir lá em João 21, onde nós vamos falar a respeito daquilo que nós podemos causar na vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas também daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Evangelho segundo João, capítulo 21, a partir do versículo 3. Leremos alguns versículos. Amém? Glória a Deus. Simão Pedro, a partir do versículo 3. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. Por enquanto vamos olhar essa atitude de Pedro, essa decisão de Pedro. Pedro decidiu: vou pescar, vou abrir mão e vou voltar para aquilo que eu fazia antes. Nós não podemos saber o que de fato passou pela cabeça de Pedro naquele momento. O fato é que naquele momento, muito provável que passava-se um turbilhão de coisas, um turbilhão de pensamentos. Jesus veio e eu achei Pedro pensando, eu achando aquilo que Pedro estava pensando. Jesus veio e eu achei que nós iríamos ganhar, trazer o reino através da espada. Mas ele morreu, mas ele também ressuscitou. Já tinha encontrado com Pedro. Talvez esse questionamento passou na cabeça de Pedro. E aí Pedro, de repente, ele se vê numa situação onde ele não está entendendo, não está compreendendo. Aí ele decide: vou pescar. E essa ação, essa atitude dele, no decorrer do versículo diz: e eles, os outros discípulos, o encorajaram: nós vamos contigo também. Uma decisão onde a cabeça não está no lugar certo, não está com os pensamentos direcionados por Deus, pelo Espírito Santo, pode gerar um desalinhamento na vontade de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Pedro decidiu: vou pescar. E aqueles que estavam junto com ele falou: não, nós também vamos. Provavelmente estava sem uma liderança, alguém para liderar, alguém para dizer: ó, vamos continuar firmes. Jesus disse: vamos permanecer firmes. E Pedro decide: vou pescar. E o versículo continua dizendo: saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Já é o primeiro sinal para que não era para que eles voltassem a pescar. Versículo 4: entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam quem era. Versículo 6: então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Olha os sinais. Assim eles fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede, por causa da abundância de peixe. Versículo 7: diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E aqui eu quero parar nesse momento aqui também mais um pouco. Imagine só os sinais acontecendo. Os discípulos saem para pescar, não pegam nada, aí eles voltam e aí eles enxergam na praia algum movimento, e aí um outro sinal vem: lance a rede do lado direito. O discípulo a quem a Bíblia diz, discípulo a quem mais amava, ele começa a entender: opa, tem alguma coisa diferente. Então ele chama Pedro e fala: Pedro, Jesus está na praia, é Jesus que está ali.
E aqui nós podemos imaginar algumas situações. Talvez João chama Pedro e fala: João, Pedro, ó, Jesus está lá. Você nos influenciou a largar tudo que ele orientou para estar aqui junto com você, fazendo o que não era para nós estarmos fazendo. Ou talvez ele pode ter chamado Pedro, João falando: Pedro, é Jesus, ele está lá na praia, ele está nos esperando. Eu acredito que ele deve ter feito isso. É Jesus, Pedro, é Jesus. E na sequência diz: assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro já tinha se tornado de novo aquele pescador, aquele homem que estava no mar de qualquer jeito, sem roupa. Mas ao encontrar com Jesus novamente, ele se vê naquela situação que não era para ele estar, e aí ele põe a sua roupa, esconde a sua nudez e lança ao mar. E aí os outros discípulos entram no barquinho e vai ao encontro de Jesus. E eu acredito que Pedro deve ter chegado depois, todo molhado. E aí ele tem um tempo com Jesus, toma um café da manhã ali com Jesus, e aí começa aquelas perguntinhas para Jesus, para Pedro. Jesus perguntando, e eu quero ler só a terceira pergunta, que está lá no versículo 17. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus comissionou: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está falando para Pedro: Pedro, você é um homem de influência, você consegue influenciar as pessoas. Tanto é que você decidiu ir pescar e as pessoas foram contigo. Então, Pedro, se esse amor que você está falando, que você me ama, é verdadeiro, esse amor vai fazer com que você também apacente as minhas ovelhas. Então, Pedro, use a influência que você tem. Ao invés de você ir pescar, você vai pescar homens. Ao invés de ser peixe, pesque homens, porque você confessou esse amor a mim. Então, se você me ama verdadeiramente, vai e apacenta as minhas ovelhas. E trazendo para as nossas vidas no dia de hoje, Jesus tem comissionado cada um de nós. Jesus tem chamado cada um de nós. Nós temos afazeres, mas Jesus comissionou a cada um de nós. Ele nos chamou para fazer a obra dele. E agora olha ao seu redor. Quantas pessoas você pode influenciar a buscar esse Deus maravilhoso? Quantas pessoas você pode trazer para a presença dele através das suas atitudes, através do seu posicionamento? Mas também olha, quantas pessoas pode se afastar dos caminhos de Jesus através do meu e do seu posicionamento? Nós falamos que nós amamos a Jesus, e sim, verdadeiramente nós amamos a Jesus. Então nós estamos comissionados: vão e apacentem as minhas ovelhas. Isso está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, o cuidado com a obra do Senhor. Então não olhe para as circunstâncias como Pedro olhou naquele momento. Olhe para aquilo que Jesus pode fazer através da sua vida. Não olhe para as adversidades, mas olhe para o cuidado de Deus para a vida de cada um. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós. Talvez alguém está passando por alguma dificuldade, mas Deus está cuidando, porque Ele não desampara os filhos dele. Então avance, não fique pelo meio do caminho, continue, não volte para o barco, não lance as redes, a não ser que Jesus mandar. Obedeça. A obediência é algo que nos faz permanecer na presença de Deus. Então eu te convido a se colocar de pé diante da presença desse Deus poderoso, que nos comissionou a fazer a obra dele, que nos comissionou a cuidar das ovelhas, que é dele. Isso é um privilégio para nós, sermos comissionados por Deus, por Jesus Cristo de Nazaré, para fazer a obra, uma obra maravilhosa.
uma obra grandiosa. Já parou para imaginar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para que você possa fazer? É algo grandioso. Não vou falar daquilo que nós vivemos. Não é um simples bolo que nós fazemos. Não é uma simples limpeza na nossa casa. Não, é cuidar da obra do Senhor, cuidar das ovelhas do Senhor. Então nós precisamos ter capricho, nós precisamos ter cuidado com a obra que é dele. Não é nossa, é dele. Nós estamos fazendo para um Deus vivo que nos resgatou da onde nós vivíamos. Então, se você declara esse amor a ele, você está comissionado a apacentar as ovelhas. Feche teus olhos e comece a falar com o seu Pai, com o nosso Pai, com Deus Todo-Poderoso. Comece a dizer palavras de amor para Ele. Fale com o seu Pai. Ele quer ouvir a sua voz. O desejo dele é se relacionar. Qual pai não tem o desejo de se relacionar com o filho? De ouvir a voz do filho? E essa noite Deus está querendo ouvir a nossa voz. Então fale com Ele neste momento, em nome de Jesus. Não espere a minha oração. Faça uma oração sua diretamente para Ele, uma oração genuína sua diretamente para o seu Pai. É o seu momento. Talvez não teve um momento de conversar com Ele hoje. Talvez é o primeiro momento do dia que você está tendo acesso a esse período de oração. Então fale com Ele, porque Ele quer ouvir a sua voz. Senhor meu Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Rei da Glória, porque nós temos esse privilégio de poder falar com o Senhor, de poder entrar na sua presença. Obrigado, Jesus, porque isso não é mérito nosso, mas mérito do Senhor, porque o Senhor enfrentou a cruz para que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos acesso ao nosso Deus poderoso, ao nosso Pai, ao nosso Abba. Senhor, muito obrigado. Neste momento eu peço ao Senhor que o Senhor incline os teus ouvidos para ouvir cada oração fluindo de dentro do coração de cada um que está nesse ambiente de adoração. Deus, inclina os teus ouvidos, ouve os seus filhos e traga a provisão, traga o refrigério, traga, Deus Todo-Poderoso, a necessidade de cada um, em nome de Jesus de Nazaré, Rei da Glória. Derrama do seu poder aqui essa noite, ministra, Rei da Glória, cura neste lugar, transborda do seu amor aqui essa noite, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Toca as nossas vidas, passeia nesse lugar, Santo Espírito, em nome de Jesus. A casa é sua, a casa é do Senhor, a casa é do Senhor. O nosso coração nós entregamos a Ti, porque nós te amamos, Jesus. Declare esse amor a Ele, em nome de Jesus. Declare o seu amor a Ele, diga que você o ama, em nome de Jesus. Adore a esse Deus maravilhoso, adore a esse Pai que é bondoso e cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sempre atentos permanecem em mim.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
assim, Deus é bom, vamos continuar adorando a Deus. Agora com os nossos dízimos, com as crianças. Com a palavra. Nossos pequenos, nossas crianças abençoadas. O responsável em inculcar a palavra do Senhor na vida dessas crianças hoje é a Karine. Glória a Deus. Que privilégio e também que responsabilidade. Pega suas mãos para cá. Senhor meu Deus, nós te louvamos por essas vidas que aqui estão, para receberem da sua palavra do Senhor poderoso, para que ela seja inculcada em suas mentes, para que elas cresçam sempre sabendo quem são os pais e também quem é o Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, guarde esses corações, que eles não desviem nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus, que eles sejam levados, Deus Todo-Poderoso, muito mais além do que nós como os pais, nós já podemos pisar. Nós profetizamos isso na vida deles. Eu peço ao Senhor também, Deus Todo-Poderoso, que use a vida da Karine, em nome de Jesus, para que ela seja, Deus Todo-Poderoso, aquela que estará ali, transferindo aquilo que o Senhor já deu para ela, para essas crianças, em nome de Jesus de Nazaré. Seja com eles, Deus Todo-Poderoso, nesse momento de ministração da sua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós já declaramos que nós amamos a esse Deus maravilhoso. Já cantamos que não há outro Deus como esse Deus poderoso. Então, neste momento, eu te convido a trazer a sua oferta, o seu dízimo à casa do Senhor. Nós já saímos de nossas casas preparados com aquilo que Deus já gerou no nosso coração. Então, fique à vontade. Enquanto o Ministério do Altar, mais uma vez, adora o Senhor, nos leva a adorar esse Deus poderoso. Levante o seu lugar e traga aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder trazer à sua casa os 10% que o Senhor nos dá, Deus Todo-Poderoso, a condição de trabalhar. Muito obrigado porque também o Senhor nos gera no nosso coração esse amor de poder ofertar na sua casa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos libertou e nós somos livres e nós somos libertos de nós mesmos e vivemos a sua vontade, Rei da Glória.
Em nome de Jesus, muito obrigado pelas mãos do Senhor sobre cada um de nós. É a nossa oração, graças a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Temos aviso. Tem algum visitante conosco pela primeira vez? Todos da casa. Então vamos aplaudir ao Senhor também, porque nós somos filhos dele e ele nos atraiu para este lugar. Louvado seja Deus pelo chamado para as nossas vidas. Amados irmãos em Cristo Jesus, estejam atentos aos avisos da semana. Estão abertas as inscrições para novas turmas do ETAD e EMAC. Aproveite para se inscrever no portal da igreja ou no aplicativo Prover. Para o ETAD, o início previsto é dia 4 de março de 2024. Para o EMAC, as aulas estão previstas iniciar em 18 de março, domingo, às 10 horas. Não perca essa oportunidade de crescimento espiritual. Contamos com a sua participação. Junte-se a nós todas as sextas-feiras que antecedem a Santa Ceia para a oração de vigília. A partir das 22 horas, estaremos unidos em oração até as 2 horas da manhã. Vem clamar juntos pelas nossas igrejas, nação, família e amigos. Esperamos você lá. Nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, teremos nossas 50 horas de oração. O período de oração se inicia às 10 horas da manhã na sexta-feira e vai até domingo às 12 horas. Você poderá continuar orando de sua casa. Passe no balcão de ministérios e reserve seu horário ou acesse também pelo aplicativo Prover. No dia 4 de fevereiro, primeiro domingo do mês, teremos a Santa Ceia do Senhor. Neste memorial, temos a oportunidade de renovar nossa aliança com Cristo Jesus. Aproveite este dia e participe do projeto Doe com Amor, trazendo alimentos não perecíveis ou ofertando valores que serão destinados para o amparo de órfãos, viúvas e famílias carentes. Participe! Amém. Glória a Deus. Eu preciso que aqueles que não fizeram o EMAC e têm o desejo de fazer, coloque o seu nome naquela folhinha que está numa prancheta lá no fundo. Até domingo eu vou estar esperando os nomes lá para ver se dá uma turma, para a gente tentar trazer para o núcleo Aranjo. Não estou garantindo, mas se der uma turma boa, de repente a gente consegue ministrar aqui. Então, se você deseja, coloque o seu nome naquela folhinha. Vou aguardar até domingo de ceia, e aí se der um número considerável, eu vou conversar na sede. Agora, se não der um número considerável, não vou nem pontuar lá. Amém? Todos entenderam? Glória a Deus. Outro aviso importante, e eu me esqueci, mas é importante. Não fique de fora da vigília. Amém. Louvado seja Deus. Se eu lembrar, eu escrevo num papelzinho e trago para o Cláudio. Se eu não lembrar, depois a gente coloca no grupo. Amém? Nosso irmão Cláudio vai estar ministrando hoje. O tempo passa rápido, hein? Janeiro parece que tem 60 dias, mas a hora passa rápido. Vou chamar aqui rapidamente, isso aqui não é o protocolo, chamar o Fernandinho ali. Eu fiz um sinal para ele, acho que ele também, não vou parar ele no louvor. Não, só um louvor, Fernando. Aqui a Lula tentou. Segura entre os braços. Irmãos, cumprimento a igreja com a graça e a paz. Amém. Eu estava ali meditando e olhando as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, ainda que nós não sejamos merecedores, né? E eu queria, quem puder abrir a Bíblia, mas não é a palavra ainda, tá, irmãos? É só algo que Deus tocou profundamente no meu coração. Salmos 42, e depois disso nós vamos entoar um canto, mais uma canção.
Mas eu tenho a plena convicção que foi o Espírito Santo que falou no meu coração. Salmos 42. Amém? Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei me apresentar apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto que me questiono o tempo todo: aonde está o teu Deus? Recordo-me das ocasiões, e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, e como caminhava eu junto à multidão, conduzido em procissão rumo à casa de Deus, com cânticos de júbilos e louvor entre a multidão que festejava. Por que está assim tão abatida a minha alma? Por que te angústia dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Interessante que Deus, José, ele foi vendido como escravo, mas o Senhor estava ali com ele. Daniel foi vendido como escravo, foi jogado numa cova de dos leões, e o Senhor ali estava com ele. Os 3 jovens foram lançados numa fornalha de fogo, e ali estava o Senhor. Paulo foi lançado numa cadeia, e ali estava o Senhor. Ele não nos abandonou, ainda que pareça que às vezes não está acontecendo do jeito que a gente gostaria. Ainda que a gente pergunta dentro de nós mesmos: por que isso, Senhor? Mas a nossa segurança está em Deus. Como o pastor ministrou no final da saudação dele, ainda que Pedro tivesse negado ele, Deus não abandonou Pedro. O propósito continuou. Ainda que talvez em 2023 não foi do jeito que você esperava que fosse, ainda que as coisas em 2024 não está sendo do jeito que você esperava, mas Deus não nos abandonou. Ele continua presente. Ele ainda nos tem como Pai. Ainda que muitos aqui tenham derramado lágrimas durante a madrugada, durante os seus joelhos dobrados, perguntando por que está acontecendo, ou às vezes até mesmo sem o seu próprio rumo, mas Deus não abandonou. Então, enquanto a Aline e o Fernando cantou esse cântico, irmãos, entrega tudo para o Senhor nessa noite, irmãos. Essa noite está aqui, deveria estar aqui nessa noite. Talvez no mais profundo do seu clamor, só o Espírito Santo sabe. Talvez nem o seu pastor, nem o seu cônjuge, nem o seu filho, nem o seu esposo, mas Deus, ele sabe o clamor de cada um. Mas a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Então, enquanto ele toa, cante essa canção, ou talvez faça ela de uma oração na sua vida nessa noite, irmãos. Uma declaração nesse ano. Amém? Sempre esteve repousado em mim.
demais se sentir amado, né, irmãos? Se sentir cuidado. Nas mais profundezas, ali está o Senhor. Amém? Lucas 10, 38. Nossa, fique tranquilo com o horário. Amém? Uma palavra breve, irmãos. Lucas 10, 38. Amém? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, lhe disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça, portanto, que ela venha me ajudar. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais ansiosa e te afliges por muitas razões, todavia uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e essas não lhe será tirada. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já semeou nessa noite, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e o Senhor ainda fará, Deus. Guarda os nossos corações, os nossos pensamentos, que as nossas mentes estejam cativas apenas naquilo que o Teu Espírito Santo irá fazer nessa noite, Deus. Não permita, Pai, com que ninguém venha perder qualquer semente, Pai, que o Teu Espírito Santo irá lançar nesse lugar, Deus, e que os nossos corações estejam preparados para receber a boa semente, germinar e produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, vou falar algo para vocês. É muito bom ter uma tecnologia, né, do celular, mas até a mesma tecnologia que nos traz facilidade, ela pode nos roubar. Eu falo isso porque eu tenho uma dificuldade muito grande de trazer celular na Bíblia, porque eu começo bem, aí de repente toca alguma coisa, eu já posso achar que é alguma coisa importante, e aí eu começo a achar que eu estou enganando as pessoas. Eu estou falando isso de mim, tá, irmãos? E aí eu começo ali como se eu estivesse manuseando a Bíblia no celular, mas na verdade às vezes eu estou respondendo alguma coisa desnecessária para o momento. Então não deixe com que o inimigo roube nada de você nessa noite, irmãos. Você vai para uma entrevista de emprego, você desliga o seu celular, coloca no modo avião. Você vai para uma consulta, você desliga o celular, você coloca no modo avião. Mas quando nós viemos para a casa do Senhor, nós agimos de qualquer jeito. Amém? Estou falando isso de mim, tá, irmãos? Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer, igreja. Então, eu particularmente, raramente eu trago celular na Bíblia, tá? Eu venho com a Bíblia assim mesmo para mim não pecar e não perder nada. Irmãos, espiritualidade emocionalmente saudável, né? Levando e transportando aos lugares mais profundos do Senhor. É interessante que quando nós falamos de espiritualidade emocionalmente saudável, dificilmente alguém vai admitir que não é espiritualmente saudável e muito mesmo emocionalmente. A mulher é mais fácil. A mulher, quem discipula sabe disso. Você conversa com a mulher 5 minutos, ela já se derrama em choro. E ela se lança. O homem não. O homem você pergunta: não, tá tudo bem. Tá bem, pastor. Tá bem, pastor. A casa está arrebentada. O homem está arrebentado, mas ele não admite. Tanto que quando você vai confrontar, ele vai dizendo que está tudo bem. Até que uma hora a esposa fala: não, está bem não. Aí o homem baixa a cabeça e fala: não, pastor, realmente não está bem. Mas ele tenta levar ao máximo a sua conduta para que ninguém veja. E em nós tem um ditado que fala que em nós há 3 tipos de pessoas, né? A que nós achamos que somos, a que as pessoas acham que nós somos, e a que Deus sabe que nós somos. É ou não é?
Quantas vezes, irmãos, eu entrava dentro da igreja, principalmente na cabeça de boi, as pessoas chegavam para a Janine e falavam: minha irmã, que bênção que é seu marido, né? Homem de Deus, olha, tá. Só ela sabia o atribulado que ela tinha dentro de casa. Mas pergunta se eu também falava alguma coisa. Não, eu deixava, porque aquele espelho para mim era bom. Até que um dia começou a cair tudo aquilo. E é isso que Deus fez nas nossas vidas, nesses primeiros dias de primícia. Confesso que eu não estava muito empolgado pelas primícias, mas de repente, nós não fomos no primeiro dia, aí eu assisti o culto, e aí Deus já me arrebentou, começou no segundo, no terceiro dia, aí já não perdi nada, já chegava mais cedo que todo mundo, e foi bênção, porque quando nós estamos com o Senhor, Ele nos revela quem é. Nós conhecemos essa terceira pessoa, aquela que Deus sabe o que é, porque nós começamos a enxergar a nossa espiritualidade, se ela está sadia ou se ela está abalada. Isso é muito forte, né? E apesar do emocionalmente, as pessoas normalmente ela tem a convicção que ela é boa. Ela sempre acha que ela é boa. Ela não precisa de mais nada. E aí vive no seu próprio mundo, não consegue se relacionar. E como o pastor falou, olha, se não der tempo, nós não vamos extrapolar o tempo, tá, irmãos? Mas é interessante, né? Que nós temos os dons, mas muitas vezes, quando nós temos uma emocional abalada e não estruturada, nós sempre nos achamos indignos. O apóstolo falou muito bem desse detalhe, da pessoa que cozinha muito bem. Estou falando dos exemplos que o apóstolo falou lá, mas ela sempre acha que ela não é capaz. A minha mãe, ela cozinha, que é uma bênção, irmãos, muito bom. Só que toda vez que nós vamos almoçar, ter uma refeição com ela, termina de cozinhar, ela fala assim: não sei, faltou alguma coisa, não ficou bom, não sei, olha, eu acho que eu deveria ter colocado sal, eu deveria ter comprado queijo e colocado. A comida está um espetáculo, irmãos. Mas enquanto alguém não acalmar ela e dizer que a comida dela está boa, ela dentro de si ela fica incomodada. Reflexo de uma pessoa que não consegue viver de elogio. E eu, por muito tempo, quando as pessoas falavam alguma coisa para mim, eu achava que não, eu tenho que ser humilde, eu não posso receber elogio, eu não posso fazer isso. Mas o apóstolo deixou bem claro: bobagem. O Isaías, ele fala assim lá em Isaías 6:1: o Espírito do Senhor está sobre mim e me colocou para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. O apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu, apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus. Você imagina hoje, se alguém fala isso dentro da igreja, a primeira coisa que as pessoas vão dizer é o quê? O irmão é soberbo. Mas por que eu não posso crer que o Senhor me levantou você para proclamar as boas obras? Mas nós andamos numa falsa humildade. Não, tem que ser humilde. Não, irmãos. Tem pessoas que têm um dom extraordinário, mas não conseguem se afirmar porque tem medo de ser reprovada, tem medo de não ser aceito. Isso é reflexo de uma mente que ainda não está emocionalmente saudável. Exemplo disso são pessoas, principalmente as mulheres, quando tem um relacionamento abalado com o pai, o que ela faz? Ela vai casar com alguém que vai suprir a sua paternidade, não o seu casamento. E aí o casamento desanda, porque ela não buscou alguém que fosse completar ela como uma só carne, mas ela está até hoje presa naquilo que o seu pai não lhe deu. Assim também é o homem. Eu me lembro quando eu casei, eu falei para a minha esposa, falei: amor, ó, a minha mãe faz assim, assim, assada, ela gosta do bolinho de chuva assim, eu gosto assim, assim, então amém, né? Só que você esqueceu que você não casou com sua mãe, né? Você casou comigo, né? E foi assim que foi meu primeiro banho, minha ducha de água fria que a minha esposa me deu. Porque eu queria que ela complementasse tudo aquilo que a minha esposa fazia para mim, para minha mãe fazia para mim. Ela falou: não, filha, não, você não casou com sua mãe, não. Você vai comer o meu arroz duro, você vai comer os meus 2 quilos de feijão que eu faço, e você vai comer em 3 dias, você vai comer a minha carne sem sal.
vai comer a minha costela que ela encheu de açúcar. Não é? Eu decidi casar com ela, irmãos. Amém? Mas isso é uma espiritualidade, irmãos, que não é curada, né? O apóstolo ele usou um termo lá do iceberg, que é normalmente o iceberg. Isso é comprovado que dos 100% dele, normalmente 10% dele fica sobre a superfície, os outros 90% fica nas profundezas. Tanto é que os estudos falam, a história fala que aquele navio, o Titanic, ele afundou batendo num iceberg que ele era muitas vezes maior o navio em relação à ponta do iceberg, mas era infinitamente menor do que aquilo que estava nas profundezas. E às vezes é assim, nós somos assim. Nós demonstramos apenas os nossos 10%, porque nós não queremos nos expor, né? Prova disso é os nossos filhos. Quantas vezes, quando alguém fala para você alguma coisa do seu filho, você não acredita? Não, meu filho não. Mas de repente é comprovado, você vê que aquilo é verdade, você fica abismado. Eu não acredito que esse menino fez isso, eu não acredito que essa menina fez isso. Irmão, não sei mais o que eu faço, olha, eu faço isso, porque nós não conhecemos o outro. Só Deus nos conhece. Quando Adão e Eva pegam, o Senhor fala para Deus, fala para Adão, fala assim: Adão, o que fizeste? E ele fala: estou nu. Eu fiquei com medo do que o Senhor poderia pensar, o que iria acontecer. Ele já estava nu. Só que ele começou a se esconder. Não tinha nada encoberto. E às vezes nós somos assim. Nós vamos levando com a barriga, nós fazemos um propósito com Deus. Deus, não, esse ano eu vou pegar firme, eu vou congregar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter intimidade com o Senhor, eu vou orar, eu vou pelo menos uma vez por semana, ou a cada 10, 15 dias eu vou jejuar. E aí você começa muito bem, e vai, não, só que de repente, algumas semanas, algo acontece, algum empecilho, alguma briga, algo que saiu do anormal. O que nós fazemos? Nós retrocedemos de novo. Aí passa 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos na mesma coisa. Nós não conseguimos romper. É interessante que qualquer coisa externa consegue nos parar. Às vezes uma palavra consegue fazer um distúrbio emocional totalmente. Quantas vezes a pessoa fala para o outro: você não serve para nada. De repente aquela pessoa que estava naquele gás esmorece e não quer fazer mais nada, se tranca dentro do quarto, entra dentro de uma caverna e não quer sair mais por causa de uma palavra que alguém foi lançar. Reflexo de uma espiritualidade que ainda não é saudável. Você imagina Davi, quando o profeta vai ungir Davi, o que ele faz? Ele começa a olhar todos os filhos e não, eu acho que é esse, pelo porte, esse não. Davi nem ali estava. E aí ele pergunta: são só esses seus filhos que eu tenho? Ele fala: não, tem um lá no pasto. Agora você imagina, e aí eles vão para uma refeição e ele fala: não, ninguém senta até ele chegar. Você imagina o coração de Davi, se fosse eu e você, nós chegarmos diante da mesa e falar: poxa, de novo, vocês já iam almoçar sem mim? Mas você não vê Davi retrucando. Quantas vezes, olha, o fulano passou por mim, nem me cumprimentou, e aí você já sai desmotivado: não, nem vou voltar mais lá na igreja não, sei lá, parece que o irmão estava com uma cara, a irmã estava com aquela cara. Qualquer coisa nos derruba, irmãos. Reflexo de uma espiritualidade emocional ainda que não está estável. Amém? E o apóstolo ele fala que alguns sintomas de uma necessidade urgente de uma espiritualidade emocional saudável, né? Vou repetir de novo: alguns sintomas de uma necessidade urgente. Nós usamos Deus para fugir de Deus. Olha que loucura, usar Deus para fugir de Deus. Irmãos, um tempo, estou falando de Minas, a qual eu estava em desobediência, numa rebeldia só. Você sabe o que eu fazia? Eu me trancava dentro do ministério infantil.
Eu chegava no culto e ficava perguntando para todo mundo: quer que eu fique no seu lugar? Quer que eu fique no seu lugar? E eram 2 cultos, praticamente 10 cultos por mês. Dos 10 cultos eu servia 8 na sala do Ministério Infantil. Mas eu saía com a minha consciência tranquila que eu estava servindo a Deus, que eu estava na presença de Deus, quando na verdade eu estava usando aquilo para fugir de Deus. Pessoas, acontece muito isso, irmãos. Não, mas eu estou tudo bem. Você encontra a pessoa, não está congregando mais. Não, nós estamos fazendo culto em casa. Não, glória a Deus, posta aqueles versículos lindos nas redes sociais. Mas aí quando você adentra dentro da casa da pessoa, tudo arrebentado. Usa Deus para fugir de Deus. Amém? Uma segunda situação: ignorar as emoções, tristeza, medo. Os maridos, principalmente, eu lembro que uma vez a minha esposa, ela falou, eu conversando com ela, nesse tempo nosso de tribulação, eu falei para ela assim, como que você está? Ela falou: não estou bem. Ela falou: não, eu não quero ouvir isso de você. Eu falei para ela: isso não vai entrar na minha casa, isso não vai. Comecei a ser espiritual na vida dela. E aí ela falou: então tá bom. Ela engoliu, e depois de um tempo eu perguntei de novo. Eu falei: e aí, melhorou? Ela falou: nada. Mas você não falou nada. Ela falou: você falou para mim não falar. Nós ignoramos as emoções do outro. De novo essa história. Às vezes para você, irmãos, o que é, você tira de letra para o outro uma luta. É por isso que a Bíblia fala: não é bom que nós andamos sozinhos. Só que às vezes aquilo que você já venceu, você quer descer goela abaixo na vida do outro, ao invés de você ser um suporte na vida do outro. Quantas mazelas nós não temos? Aí a gente olha principalmente para o cônjuge, para alguém dentro da nossa casa, de novo essa conversa. Irmãos, eu fui criado com a minha avó e com a minha mãe, e mais 2 irmãos, então nós éramos em 5. De repente, em 6 anos, faleceu 4. Ficou praticamente eu e minha mãe, e agora depois voltou minha irmã, depois de muitos anos. Então nós éramos em 5, em 6 anos, a cada 2 anos faleceu um. Então ficou só eu, minha mãe e minha irmã. Meu irmão, a minha avó, éramos em 6, perdão. E a minha tia faleceu, todos moravam em casa. E quando eu me casei, minha esposa, gestante, ela, 6 meses, ela perdeu gêmeos. Então assim, você foi, como diz o mundo, você vai criando uma casca. Então eu não consigo sentir, não é que eu não sinto a dor, mas eu não sou de chorar no luto. A minha esposa não, ela se perde bastante. Nós perdemos um cachorrinho, que eu olho lá em casa, estava ela, a Lorena e a Karine, aos prantos. E para mim, assim, por mais que me doía, mas eu não tinha aquilo. E ela perdeu o pai dela um tempo atrás, e o luto dela demorou tempo. E eu ficava lá, falei: meu Deus, essa mulher vai ficar em luto até quando? É porque nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós queremos ignorar as emoções do outro, nós queremos ignorar a dor do outro, porque aquilo que às vezes nós já vencemos, ou para nós não é uma barreira, nós queremos que para o outro seja igual, e não é. Cada um tem a sua própria natureza. Não tente igualar o outro com você, tente caminhar e ser suporte para o outro. Amém? Negar o impacto do passado sobre o presente. Como eu disse, tem pessoas que foram arrebentadas no seu passado, mas ela continua negando aquilo, e ela não consegue prosseguir para frente, porque ela está presa naquilo que aconteceu no passado. Quantas pessoas não saem de uma igreja e vai para o outro, porque, entre aspas, aconteceu alguma coisa no outro ministério, e ela passa a vida inteira tentando provar para o outro ministério que perderam alguma pessoa muito boa dentro do ministério. Quantas pessoas não trocam de trabalho, e aí fica naquele seu interior falando: eles vão ver o funcionário bom que eles perderam. Você deixa de viver algo novo, porque você está preso ainda no seu passado. Quantas pessoas já não foram perdoadas por Deus, já foram redimidos, mas ainda assim continua carregando aquela culpa, e não consegue viver o novo de Deus, não consegue viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque está preso nas coisas do passado ainda. Amém? Parece pesado, como para mim foi pesado quando o apóstolo ministrou, né? Quem tem medo de olhar para o passado vive sempre esperando o seu futuro.
Quantas pessoas não falam, olha, irmãos, assim que der certo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não consegue dar um start, porque ainda está preso no passado. Emocionalmente ainda abalado, emocionalmente ainda não saudável, né? Fazer para Deus ao invés de estar com Deus, é o que eu disse. Eu fazia para Deus, mas eu não estava com Deus. E aí quem faz para Deus começa a se cansar. Quantas pessoas, eu tinha isso comigo, irmãos, eu falava assim, não, eu trabalho para Deus. Só que quando você trabalha, o que você sempre espera? Receber. E aí você acha que Deus vai ser sempre um devedor seu, ou as pessoas vão estar sempre em débito com você, porque você está trabalhando para Deus, ao invés de você trabalhar com Deus. Por que a Bíblia fala? O meu leve, o meu fardo, o meu jugo é suave. Ele não diz que não tem fardo, ele diz que o dele é leve. Porque tem tantas pessoas que se cansam ministerialmente, porque começam a trabalhar para Deus, e na hora que vê assim, olha, eu não vou fazer mais nada não, e aí você conversa, não, irmão, você faz 10 anos que eu estou aí, já fiz tudo isso daí, ó, não vai dar em nada não, porque a pessoa está esperando uma recompensa, um pagamento. Mas ainda assim a Bíblia fala que Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas só que se eu trabalhar com esse objetivo de achar que Deus é o meu patrão, eu vou querer receber alguma coisa em troca sempre. Porque a nossa mentalidade é essa, eu trabalho para ganhar. Mas quando você trabalha com Deus, não, todos ganham. Você, ao reino e as pessoas que estão em volta. Loucura isso, né? Quando o apóstolo foi ministrando e eu ia ticando as coisas lá, eu falava, esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu, esse sou eu. Meu Deus, parece que o apóstolo pegou só no meu pé. E uma das coisas, irmãos, da espiritualidade emocionalmente que ainda não é saudável é você sempre acha que a pessoa está mandando indireta para você. Não, ele está falando isso porque ele sabe da minha vida. Não, ele está falando isso porque ele sabe que eu estou passando aqui, que ela sabe que eu estou passando aqui. E aí você começa a achar que o mundo inteiro está mandando indireta para você. E aí você chega dentro da sua casa e fala assim, por que fulano falou aquilo lá? Ah, não sei, eu acho que ele mandou uma indireta para nós, eu acho que ele mandou uma indireta para mim. Você acha que você é o centro do universo, o que nós chamamos de complexo de Sol, né? O Sol, ele acha que o mundo gira em torno dele. Às vezes nós somos isso, nós temos esse complexo de Sol, acha que tudo está em torno de você. Por que o fulano falou aquilo na reunião? Por que o fulano falou, do nada falou aquilo? Uma mentalidade que ainda não é saudável. Ela acha que sempre estão acusando, que sempre está provocando ela. Eu já fui muito assim, irmão. Estou no processo. Quantas vezes eu ia para o discipulado e aí eu falava aquilo, amém, amém, glória a Deus. Amém, não é isso mesmo, é isso mesmo. Aí eu ia para casa e ruminava. Por que o pastor falou aquilo? Eu não entendi. Será que ele falou por causa daquela vez ainda? Você lembra 2 anos atrás que a gente estava lá no ministério e aí ele falou, a gente conversou isso, aí você lembra, amor, que acho que ele percebeu que ele não gostou? E será que ele é por causa daquilo ainda 2 anos atrás, irmãos? Um coração, uma mente ainda não saudável sempre vai levar para o pessoal. Certo dia eu estava lá comendo uma bandeja e um senhor evangélico conversando e tal. Eu estava pé da vida, irmãos, por causa da igreja, algumas coisas. E aquele homem falou uma palavra para mim que eu nunca mais esqueci. Eu falei, irmão, do nada, ele não me conhecia. Ele falou assim, irmãos, vou te falar uma coisa para você, irmão. Não existe ofensa, tá? Ele falou, não, existe ofendido. Cabe a você se você vai ficar ofendido ou não. Deus puro falando. E eu guardei aquilo para mim. E hoje eu pergunto, quando às vezes eu me sinto ofendido, eu falo para Deus, Deus, por que eu me senti ofendido? Algo em mim está errado. Porque a natureza daquela pessoa, a atitude dela, ela não pode me definir como vai ser minha natureza. Agora, se eu me ofender por tudo, eu vou me ofender no trânsito, eu vou me ofender ministerialmente, eu vou me ofender no casamento, no trabalho, tudo. E eu não vou conseguir viver. Quando a Bíblia fala que Jesus ele veio para nos dar vida, e vida em abundância.
Eu posso muito bem ser salvo, ser batizado, ser redimido, viver no céu, herdar o reino de Deus, mas ainda assim eu viver uma vida totalmente abalada aqui na terra, por causa das minhas emoções. Amém? A outra situação que ele falou espiritualizar os conflitos. Não, tudo é culpa do diabo. Não, você vai lá e gasta 5 mil do cartão, o inimigo se levantou ferozmente contra nossas finanças, mano. Nossa. Ou então é Deus. Não, é Deus que está colocando eu nesse vale. Olha, irmãos, Deus está me colocando no deserto esse ano. Irmão do céu. Não. A pessoa passa vendendo uma rede furada lá, você compra em 10 vezes. E nós culpamos a Deus, nós culpamos o inimigo. E agora, irmãos, tem uma coisa muito forte que as pessoas falam assim, que é... Como que é? Maldição hereditária. Meu Deus. Rouba todo mundo, passa a perna em todo mundo. Não, porque o meu pai era ladrão, o meu pai fazia isso, meu avô fazia isso, e eu herdei isso dele também. Não, se você está em Cristo, nova criatura você é. Mas nós culpamos todo mundo. E agora a moda é maldição hereditária. Não, porque o meu pai tinha 10 mulheres e eu só tenho 8, então é por isso que eu faço isso, irmãos. Maldição. Ora por mim, para Deus quebrar essa maldição. Falta de vergonha na cara. Amém? Eita Deus. Irmãos, eu estou falando tudo isso que eu estou falando aqui, tá, irmãos? Se alguém entrar no pacote, eu já estou no primeiro, tá, irmão, na fila. Amém? Encobrir a nossa fragilidade, a fraqueza e o fracasso, e não reconhecer que a culpa sempre é nossa, como eu disse agora há pouco. A culpa é sempre do outro. A culpa foi do que fizeram comigo lá atrás, a culpa é o que estão fazendo agora comigo. A culpa é disso, é daquilo, e nunca tem responsabilidade em nada. Tem pessoas que nunca é responsável por nada. Sempre tem alguém culpado. O que nós chamamos de síndrome de Adão. Estava sozinho, infeliz, não tinha ninguém, olhando os bichinhos tudo se acasalando ali, macho, fêmea. Deus olhou e falou: não é bom que o homem viva sozinho, né? Vai que esse homem vai dar em cima de uma jumentinha aí, né? Vou fazer uma companheira para ele. Deu uma ajudadora para ele, uma ajudadora. E aí o homem, olha, você vai cuidar da única coisa que você não pode fazer é isso. Não cuidou da sua casa, e na hora que fez a besteira, que foi confrontado, o que ele faz? Ó, a culpa é sua, não pedi nada. Tem gente que você ajuda ela, ajuda, e na hora que dá errado, ela fala para você não despedir sua ajuda. Ainda bem que ninguém conhece pessoas assim, né? Nunca conheceu ou nunca foi assim. Reflete uma espiritualidade emocionalmente que ainda não é saudável. Por que eu estou falando do que ainda não é? Porque Deus, ele sempre apresenta aquilo que não é. A Bíblia fala, quando ele vai apresentar as obras da carne, ele começa apresentando aquilo que não era do Espírito, para depois ele vir. Sempre ele apresenta o não, para depois ele te apresentar o que é correto. Porque senão nós achamos que nós estamos tudo bem, que nós vamos olhar só as coisas que nós encaixamos e vai achar, bom, então realmente não preciso de mais nada. Amém? E eu estou ministrando aquilo que o apóstolo ministrou, tá? Viver sem limites. Eu mereço. Tem um meme que fala, né? Viver a gente só vive uma vez, né? Vamos para lá, né? E aí se embanana tudo, né? Eu mereço, eu sou digno, né? Tem pessoas que ainda falam, eu sou filho do rei, né? Vai lá e se embanana. Eu sou filho do rei. E aí vai. Então, viver sem limites, né? Eu mereço, eu posso, eu quero, eu posso, tudo me convém. Julgar a espiritualidade do outro, sempre se achando melhor que o outro. Irmãos, terrível, fala isso por mim. Quantas vezes, irmãos, eu vou falar algo para vocês, irmãos. Eu não assisto o culto da manhã na sede. Porque quando eu vim para o Aerorancho, ainda num outro tempo, eu assistia o culto da manhã. E você sabe o que eu fazia? Eu chegava em casa e eu falava para minha esposa: pastor, eu prego em aula não. Eu não assistia, eu não ia lá no culto para me edificar. Eu vinha, a minha intenção era julgar aquilo que estava sendo aqui à noite. Eu queria que literalmente fosse pregar igualzinho como foi pregado na sede.
Não foi. E quantas vezes eu não falava para minha esposa, eu vou conversar com o apóstolo, não estou pregando nada que está lá. Ele vem com o texto e tal, mas ele começa a falar as outras coisas. Tem coisas que o apóstolo fala que é do pessoal dele. Eu não vou falar tudo que é pessoal do apóstolo. Mas quando eu não estou mentalmente saudável, emocionalmente saudável, eu acho que eu sei mais do que o outro. Eu começo a achar que eu sei mais do que o outro obreiro, eu começo a achar que eu sei mais que aquele irmão que está pregando, eu começo a achar que as minhas fotos é melhor do que a Júlia, eu começo a achar, eu não sei nada de rede social, nada, mas eu começo a me achar que eu sei mais do que o Leonardo e do que a Júlia. Eu começo a achar que eu toco melhor do que o baterista. É assim, irmão, nós temos ideia para tudo, julgamos tudo, mas não fazemos nada. Você lembra antigamente, tinha nas empresas, os dinossauros sabem disso, nas empresas tinham o famoso apontador. Você lembra da empresa? Todo mundo tinha medo do apontador que chegava na empresa, né? Porque ele era o cara que deletava, era o X9 para o patrão. E isso às vezes acontece no meio da igreja. Não gostei da palavra não. Não gostei não. Olha, eu acho que o irmão deveria ter falado isso. Eu não gostei do louvor não. Irmãos, isso aqui não é karaokê não. Quando você pede música. Aí daqui a pouco está o Fernandinho ali, porque, bom, agora nós vamos tocar uma canção aqui. Eu estou dedicando essa canção para o Cláudio, que ligou pedindo essa canção. Irmãos, é assim, parece que é rádio. E aí eu começo a jogar e nada tá bom. Aí o ar não tá bom, a porta não tá bom, o som não tá bom, quem está manuseando o som não tá bom. Não sabe de tudo, mas não faz nada. Eu estou falando tudo, irmão, sério, diante de Deus, irmão. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é tudo isso que eu fazia. E quando o apóstolo foi ministrando, eu fui olhando assim, falei, meu Deus, quanta pereba. Algumas eu ainda tenho. Mas quando nós nos enxergamos, Deus ele começa a tratar, porque ele só enxerga aquilo aquilo que nós falamos que somos. Davi, quando ele é questionado, Natan chega para Davi e fala assim, tem um homem lá com uma só e o outro com vários, e aquele outro recebeu visita e resolveu matar do outro. Ele se ira e fala, esse homem merece morrer e vai pagar 3 vezes mais. E aí o profeta fala, esse homem é você. Até então ele não reconhecia quem ele era. E às vezes nós somos assim. Nós queremos condenar o outro, mas nós queremos absorver nós mesmos, porque nós nos achamos muito bom, nós nos achamos dono da verdade. Amém? Oh Jesus. Mas por que é tão difícil mudar e seguir a Jesus? Quantas pessoas você não conhece que vêm para Jesus, vêm naquele amor, mas de repente começa a titubear uma semana, 2, 3 meses, e aí some. Ela não consegue romper porque ela começa a ser confrontada no seu emocional, né? E algumas coisas que o apóstolo falou que o inimigo usa para que nós possamos não romper nessa espiritualidade emocionalmente saudável. Gostaria que a igreja abrisse em Apocalipse 13. Nós já estamos encerrando, mais 40 minutos. E se eu achar o pneu do meu carro murcho, eu sei que foi alguém que não. Apocalipse 13, 3. Amém. Apocalipse 13, 3. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Olha que loucura, né? Às vezes nós nos fazemos, como diz o ditado do mundo, estou dizendo que as palavras do apóstolo agora, nós deixamos de nos fazer de besta porque nós queremos nos adaptar ao sistema do mundo. Nós julgamos os políticos, nós falamos, olha, esses políticos não têm respeito nenhum com a população, esses políticos só querem roubar, esse político é isso, é aquilo, irmãos. Mas quando nós entramos dentro de uma lotérica, aquela fila enorme, a primeira coisa que nós olhamos é para ver se tem algum conhecido.
ver se aquele conhecido vai lá, cumprimenta, dá um abraço na pessoa e fala: não tem jeito de você pagar essa conta para mim, eu te dou um dinheiro aqui, você paga essa conta para mim. Tá aquela fila de carro, 2 filas de carro, e aí o bonitão, aí nós nos escondemos, principalmente o homem, né? Ele vai na terceira fila onde é proibido, ele vai até o final, chega lá perto, ele dá a seta para entrar. Ainda bem que isso não acontece só comigo, né? Tô falando de mim, né? E aí nós reclamamos dos políticos, nós reclamamos das pessoas, nós reclamamos do sistema, mas nós fazemos pior. Você para numa fila dupla e ainda fala para a pessoa: é rapidinho, vai lá, fica meia hora. Ô irmão, demorou ali, me desculpa, tá? Você já sabia que ia demorar. A Lorena fica brigando comigo, irmãos, às vezes: pai, dá uma olhada aí, vê se não é para cadeirante, vê se não é para idoso. Aí eu olho assim, 50 vagas para idoso, para dedicação. E aí o normal fica lá no fundo. Se você for de moto é pior ainda, porque ele te coloca lá no fundo e no sol, né? Mas aí, não vai fazer falta nenhuma, mas o que é certo é certo. Mas nós reclamamos dos políticos. Não, irmãos, olha, esse país está perdido, mas as nossas atitudes não condizem. Foi o que eu disse uma vez aqui, eu nem sabia que era o pastor, eu bati no retrovisor dele e fiquei com a consciência pesada. Eu só descobri aqui que era ele, entendeu? Mas a minha consciência ficou pesada, eu ainda falei para a Karine, eu bati no retrovisor hoje. Quantos cristãos não batem no carro e vai embora, irmãos? Não, nem arranhou. E aí, como que nós queremos que o nosso testemunho edifique alguém? Como? Eita Deus, esses dias atrás a Lorena vai mudar de escola, nós conseguimos lá na base aérea. E aí eu fui 3 vezes lá e a mulher falava, as 3 vezes ela falava: moço, tem que esperar dia 25 para confirmar as datas. E aí eu ia lá, dando uma de João sem braço, falei: não, vou na persistência, ela vai ver que eu estou aqui. Ela fala: não, esse pai quer realmente a vaga. Até que eu encontrei uma pessoa e falou para mim: irmão, fala o seguinte, ó, fala que você não tem com quem deixar sua filha, que você trabalha do outro lado aí, e que você vai buscar ela e ela vai ficar no seu serviço com você e tal. E a certeza que você vai conseguir essa vaga. E irmãos, diante de Deus eu fiquei assim, falei assim: puxa, verdade, né? Na hora que eu pisei assim, eu falei: não. Eu falei para minha esposa falou: e agora? Eu falei: não, amor, sabe o que eu fiz? Eu morei na porta da escola. Eu falei: Senhor, o meu sonho, o meu desejo está nessa escola, mas que os seus sonhos prevaleçam sobre a vida da Lorena. Se for da vontade do Senhor, vai ser aqui. Se não for, ela vai ficar onde está, eu vou me desdobrar para poder pegar ela. A vaga veio. Agora, se eu uso as artimanhas que todo mundo usa, irmãos, é bênção para a minha vida. E aí eu encontro alguém lá e a pessoa fala: como você conseguiu a vaga? Não, foi Deus que abriu essa porta para mim. Cafajeste. A Letícia foi fazer a faculdade, nós fomos lá, eu e a Janine trabalhando, e aí ela conseguiu a bolsa 100% na fisioterapia. E aí a moça da UCDB olhou e falou assim: olha, vocês dois trabalham. Aí a Letícia ainda para piorar colocou a renda da avó dela como aposentada, então ficou uma renda alta. E ela falou: olha, dificilmente vocês vão conseguir, mas se você tirar aqui, fazer isso, isso aqui, vocês com certeza vão conseguir. Aí graças a Deus a minha esposa falou: não, nós somos cristãos, nós não vamos fazer isso. Se for da vontade de Deus, ela vai conseguir essa bolsa 100%. Se não for, a gente vai se desdobrar e pagar um pouco. E aí quando nos chamaram, foi eu e a Janine lá, a moça falou: vocês são crentes, né? Eu falei: por quê? Eu falei: moça, porque é certeza que o CDB não aprova essa bolsa aqui não. Mas irmão, se eu dou um jeitinho, era bênção para minha filha, era bênção para minha vida, era bênção para aquele lugar, não. Mas nós queremos dar um jeitinho, achando que Deus é brasileiro. Amém? Acumular coisas, né? Hoje o mundo fala: feliz é aquele que tem coisas. As pessoas têm... Eu fico olhando às vezes aqueles vídeos que mandam lá, aí mostra Cristiano Ronaldo lá, 35 carros, cada carro avaliado em 5 milhões de reais, 500 pares de sapato. Se usar um por dia não vai dar um ano. Trocentas camisas. Eu estava vendo essa vida das pessoas, ele estava mostrando em Santa Catarina, como que é um jogador brasileiro, aquele que vive caindo, o Neymar, em Santa Catarina.
O homem tem 17 apartamentos em Santa Catarina, 17. E aí, estava lá na reportagem falando que tem casas que ele fica mais de 2 anos sem ir. Mas o mundo, ele diz que nós devemos acumular. É ter. E aí você olha aquelas propagandas, elas começam a trazer o desejo no nosso coração de ter aquela coisa. Você pega os jovens aí, você dá o iPhone para ele, daqui a 1 ano já sai 2 iPhones, qual que é a frustração dele? Porque ele não tem um novo. Passa 3 anos pagando o telefone, faz um consórcio no telefone, quando termina de pagar ele está frustrado, porque já tem 5 modelos na frente. É assim ou não é o ser humano? Coisas, como o senhor apóstolo ministrou, que a besta tem implantado nas nossas vidas. E nós nos fazemos papel de besta e deixamos ser tratado como besta. Besta no bom sentido, tá, irmãos? Não. Mas é assim, irmãos, o consumismo. Amém? Tanto que os livros hoje, irmãos, mais vendidos hoje, você já reparou que os livros mais vendidos, eu gosto de leitura, mas as pessoas me mandam muito livro, o que você acha desse livro, o que você acha daquilo? Você olha as capas do livro, 10 passos para a prosperidade. Como resolver o seu casamento em 10 dias. Como se resolver o seu casamento, isso. Como prosperar em 10 ambientes. Tudo é 10 passos, irmãos. Nada foi fácil para Jesus. Nada foi fácil para Paulo, nada foi fácil para Davi, nada foi fácil para Daniel, para José. Você acha que eu e você vai ser fácil? Mas nós não queremos passar pelo processo, nós queremos só o resultado. Porque o imediatismo fala isso, tem que ser agora, se não for agora eu não quero. Tanto é que você pega um celular hoje, você fala assim, nossa, esse celular está lento. Irmão, o celular levou 5 segundos para destravar. Eu vou levar lá na técnica, porque ele está muito lento esse celular. Nós estamos falando de 10 segundos. Olha como que está a nossa mente hoje, de tão acelerada. Tudo tem que ser para hoje, tem que ser agora. E eu lembro de uma ministração que foi ministrada, se eu não me engano, como pastor, de nós passarmos pelo processo. Mas nós não queremos o processo, nós queremos só o resultado. Eu quero um casamento estável, eu quero um casamento feliz, um casamento na presença de Deus, mas eu não quero passar pelo processo. Como? Eu quero só o resultado. O jovem quer fazer faculdade de medicina, mas não quer estudar. Não, e a mãe vem e fala, não, Deus vai abrir essa porta. Não, o sol nasce para o justo e para o injusto. Você acha que Deus vai ser injusto? De alguém que não se preparou, vou dar uma vaga, não, olha, ali está o meu servo, que não faz nada para mim, mas ele merece uma faculdade de medicina. Não funciona assim, mas tudo tem um processo. Talvez a nossa vida hoje, principalmente, estou falando de finanças, não esteja como deveria estar. Mas talvez você está entrando no processo, ou está no processo, permaneça. Eu me lembro, irmãos, que quando o meu casamento estava em processo de ruína, eu lembro que o apóstolo falou para ele, aguenta firme o processo. Vai doer, às vezes você vai ser exposto, às vezes você vai ser moído, mas permaneça no processo. Dezenas e dezenas de vezes eu falava com a minha esposa, eu falava assim, amor, vamos sair da igreja. Orávamos para Deus mostrar uma igreja, Deus não mostrava, Deus falava. Aí testificava o coração dela, no meu de teimosia, falava, Deus mandou nós aguentar o processo. Deus mandou nós aguentarmos o processo. Quantas vezes nós não queremos passar por esse processo? Eu gosto, irmãos, algo assim que eu acho interessante, que o Marcondes ele sempre fala isso. Ele sobe no altar e ele fala assim, irmãos, eu estou passando por um processo com o meu pastor, eu estou passando por um processo com o meu pastor. Glória a Deus por isso. Aguenta o processo. Passe pelo processo, como eu disse no começo. Deus ele não nos abandona nem no processo. Permaneça, né? Não seja inconstante, irmãos. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé, irmãos, que o tempo está passando. E na outra semana, se eu não for o pastor, ministrar a continuação. Ele vai ficar na dispersação dele, irmãos. Mas hoje nós falamos sobre aquilo que não é. Mas acima de tudo, irmãos, não leve no seu coração. Traga como uma transformação, como um confronto. Não traga como uma afronta para a sua vida, irmãos.
tudo aquilo que foi falado. Deixa o Espírito Santo tratar na sua vida. Deixa o Espírito Santo tratar. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, porque nós não somos aquilo que nós éramos lá atrás, Pai. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos renovado, Pai. Obrigado que é o teu Espírito Santo que tem nos transformado, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, que nós venhamos, Pai, passar por esse processo, Pai, mas que nós não venhamos esmorecer, nós não venhamos, Pai, abandonar a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, ajuda, Pai, a Tua igreja, Pai, a ser edificada, a termos uma mente, um coração e um corpo saudável, Deus. Nós queremos, Pai, ser a Tua noiva, Pai, mas nós queremos ser uma igreja adornada, Pai. Nós queremos ser uma igreja curada, salva, Pai, e que possamos, Pai, ser curados para ajudarmos os próximos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Trabalhe sobre os nossos corações, Pai. O Senhor sabe o íntimo de cada um, Deus. O Senhor sabe, Pai, o ponto que foi tocado em cada um no íntimo, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos nos revelar ao Senhor, Deus, trazendo à tona, Pai, aquilo que nós precisamos ser tratados, aquilo que nós precisamos ser moldados e aquilo que nós precisamos nascer novamente, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, esteja conosco durante essa semana, Deus. E eu te peço já em especial, Deus, por esse culto de ceia, Deus, que nós venhamos, Pai, saciar o teu banquete que será ministrado nesse domingo, Pai. Prepara o sol dos nossos corações, prepara tudo aquilo que será feito neste domingo, Deus, e nos leve em segurança, Deus. Que o Espírito Santo, que as demais consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.